Olá, telespectador. Seja bem-vindo ao canal Ministério Essência Cristã. Eu sou o pastor Wagner Antônio de Araújo e agradeço a sua audiência. Peço a você que se inscreva em nosso canal, que ative o sininho de notificações, que teça comentários e que envie o link deste vídeo para os seus amigos nas suas redes sociais. Eu sou muito grato. Estamos falando sobre princípios e hoje eu quero falar sobre o princípio da congregação. É a congregação de congregar, não da denominação Congregação Cristã no Brasil. Estamos falando de congregar. Hebreus capítulo 10, versículo de número 25, está escrito assim: Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Não deixemos de congregar-nos, ou como diz a outra versão, não abandonemos a nossa congregação. Congregar é algo natural para um cristão. Nós somos gregários. Nós somos pessoas que precisam do convívio social e principalmente do convívio da fé. Precisamos estar com outros que pensam e que creem da mesma maneira bíblica que nós pensamos e cremos. Por isso Jesus Cristo estabeleceu a sua igreja. Igreja, eclésia, significa os chamados para fora. Era uma palavra utilizada para congregar o povo da Grécia para as assembleias públicas. Era hora de congregar-se para a assembleia pública. Jesus faz uso desta palavra para chamar os seus discípulos, os seus seguidores, as suas ovelhas, como os congregados, como a igreja. Ele fundou a igreja. Ele não fundou uma fé unitária, no sentido de que cada crente deveria fazer a sua carreira a solo. Jamais. Nós devemos congregar com outros cristãos. Na congregação, nós pregamos o evangelho, nós adoramos a Deus, nós servimos ao próximo e nós celebramos as ordenanças do Senhor, quais sejam o batismo e a ceia do Senhor. A igreja congregada, ela mantém o trabalho de evangelização e de discipulado das pessoas, sejam elas pequeninas ou sejam elas grandes. Na igreja, nós separamos aquilo que é de Deus para o sustento de Deus. Quanto nosso é de Deus? Tudo, 100%. Inclusive dos nossos recursos e do nosso dinheiro. Porque quando Cristo nos comprou, Ele nos comprou com tudo, inclusive com a nossa carteira e com a nossa possibilidade de trabalhar. Mas dos 100% que são de Deus, nós separamos a 10ª parte para o trabalho congregacional, para o trabalho missional. Nós separamos a 10ª parte, a que chamamos de dízimo, e assim sustentamos as nossas congregações, sejam elas grandes ou pequenas. E o resto que fica em nossa mão é para o nosso sustento e também para ofertas específicas, se Deus assim tocar em nosso coração, para um projeto especial, para uma obra especial. Congregar-se é algo necessário. Ninguém é bom o bastante para não precisar aprender mais. Ninguém é autossuficiente para não precisar amar e ser amado, servir e ser servido. Nós precisamos unir as nossas forças para proclamar a salvação aos perdidos. Eu, particularmente, não posso sustentar um missionário, mas os irmãos de minha igreja, unidos, têm a condição de sustentar alguém que vai aos campos, enquanto nós, como igreja, o mantemos para que ele coma, para que ele beba, para que ele tenha dignidade enquanto executa um trabalho missionário. E isso não fomos nós que criamos. Lá na igreja de Antioquia, o Espírito Santo mandou separar a Paulo e Barnabé para a obra que os havia chamado. E a igreja estendeu sobre eles o seu sustento e a sua mantença. É na igreja que nós cantamos juntos. E a alegria do Senhor a nossa força é.
Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A pandemia, essa trágica enfermidade destes últimos anos, fez com que as pessoas ficassem em casa. Uma para se proteger de contrair esta moléstia que até hoje não foi explicada. Até hoje não se explicou como ela chegou de forma tão avassaladora e como foi embora de forma tão suspeita. Mas ficamos em casa e fomos explorar as redes sociais, fazer cultos online e não temos mais a presença. Chegou-se a ponto de igrejas celebrarem a ceia do Senhor à distância. Isso é um contrassenso. Eu fui convidado a ser parte da celebração de uma ceia à distância. E eu disse, eu agradeço, mas não participo disto, porque isto não está na palavra de Deus. Ceia é comunhão. Ceia é corpo de Cristo unido, de pessoas e irmãos fraternalmente juntos. A fé não é a distância. A internet é uma ferramenta para levar a mensagem, como eu estou usando este canal para proclamar a salvação, mas ela não substitui o congregar-se. Este aqui se chama Ministério Essência Cristã. É meu e eu proclamo a palavra. Eu me mantenho com ofertas daqueles que generosamente e voluntariamente desejam investir aqui neste canal. Mas esta aqui não é minha igreja. Eu sou membro da Igreja Batista em Vila Zate, aqui na cidade de São Paulo, e o meu pastor é o pastor Anselmo Nicolau dos Santos. Se eu for chamado para pastorear uma das muitas igrejas que estão sem pastor aqui na cidade de São Paulo, serei o pastor daquela igreja. Mas eu, como crente, preciso de igreja. A minha família precisa de igreja. E se na cidade onde eu estou não tiver uma boa igreja? Primeiro precisa se definir o que é boa. Boa é aquela que está fundamentada na palavra de Deus. Má é aquela que não está fundamentada só na palavra de Deus. Se não tiver uma igreja fundamentada só na palavra de Deus na sua cidade, funde uma. Você e sua esposa já são uma igreja. Recebam a bênção da sua congregação local e comecem um ponto de pregação. Eu comecei a Boas Novas do Rodoanel congregando com alguns poucos irmãos. Hoje é uma igreja do Senhor. Lá em Ilha Comprida, no litoral sul de São Paulo, o pastor Luiz Oliveira começou a sua congregação com meia dúzia de pessoas. Hoje é a primeira igreja batista em Ilha Comprida. Então, na verdade, nós, com a graça de Deus, podemos começar uma boa igreja, congregar-nos com a graça do Senhor. Nós precisamos congregar. Somos uma igreja do Senhor. Não ouçamos a voz da tentação dizendo, eu vou ser crente sozinho, eu vou seguir, a minha religião é Deus. Engana-se quem pensa assim. Porque quem fala assim, eu saí da instituição, eu estou livre da instituição. Se você estava numa má igreja e saiu, ponto para você. Está fora de uma escravidão errada, algo que não está na palavra de Deus. Mas entre sair do lugar ruim e estar num bom lugar, há uma grande diferença. Procure uma boa igreja onde se proclama a autêntica palavra de Deus. E hoje eu não posso dizer que esta ou aquela denominação é melhor ou pior. Eu sou batista e os meus valores são estes princípios que eu defenderei até a morte. Mas nem toda congregação segue isto. E de nenhuma denominação, nem todas as congregações estão seguindo as diretrizes, porque estamos vivendo um tempo chamado Era da Apostasia, onde muitos abandonariam a pureza da fé cristã. Por isso, procure uma boa igreja e, se não tiver, comece uma igreja congregando com sua família, chamando os seus vizinhos, peça ao seu pastor para organizar um ponto de pregação, mas não deixe de congregar. Quando você não puder ir à igreja, assista aos cultos transmitidos ao vivo. Mas se puder, vá à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado pela Tua palavra rica, palavra eficaz, palavra que nos aponta a necessidade de estarmos congregando como igreja do Senhor. Abençoa os meus telespectadores para que tenham prazer em estar na casa de Deus.
Se não estão numa boa igreja, que procurem uma melhor, fundamentada na palavra. E se não encontrarem, que junto com 1 ou 2 irmãos comecem uma pequenina congregação, onde busquem a tua presença em espírito e em verdade, onde fundamentem a sua fé na Bíblia, a palavra de Deus, e onde possam servir a ti e ao próximo. Eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado por assistir a mais um vídeo do Ministério Essência Cristã. Eu sou o pastor Wagner Antônio de Araújo e aqui estou sempre proclamando a palavra de Deus. Desta feita, na série Princípios. E hoje falei sobre o princípio da congregação. Aqui está o número do Pix através do qual você, com a graça de Deus, pode ser um mantenedor missionário. Você pode unir-se a mim para que este canal continue propagando a santa palavra de Deus. Também é o meu zap, através do qual você pode falar comigo. Veja as sugestões de vídeo aqui do lado e aguarde a nossa próxima produção, se Deus quiser. Deus abençoe. Tchau!